Então, bora lá falar mais um pouquinho de planta, bora lá, obviamente, para a gente conhecer o que se refere aí a esses casos, tá? A gente fala de fisiologia, se refere, obviamente, a toda a morfologia e estrutura que tem cada parte que a gente vai estudar. Nós vamos falar da raiz, então nós vamos ver a necessidade, a importância e principalmente os tipos desse cara. Então aqui está o nosso conteúdo dessa semana, tá? O que a gente chama de organologia, fisiologia e de uma raiz. Então é isso que vai ser estudado, tá? Nós vamos começar então com a raiz. A raiz de uma planta, na verdade, normalmente, é o que a gente espera, né? Ela se encontra abaixo da superfície do solo. A pessoa, mas não é? Não, tem raiz que está aérea, tem raiz que está fora do caule, do solo, subterrâneo, né? Tem raiz que é aquática. Existem plantas que são aquáticas, a raiz fica dentro d'água 24 horas e ela não apodrece. Diferente, por exemplo, outras raízes que não são adaptadas a esse meio, que dentro da água ela vai apodrecer. Simples assim, né? Muito bem. Tem duas funções principais. Primeiro, servir de fixação. É esse cara que fixa o vegetal no solo. E depois, absorção de água. Eu vou absorver a água para que, obviamente, possa ser feito o que a gente chama de processo de fotossíntese, o que a gente estudou lá quando falamos de vasos condutores do nosso amado xilema e o nosso floema, não é verdade? Então, essa estrutura aí é responsável, obviamente, por absorver essa água e por devolver essa água, obviamente, nessa estrutura. Aqui eu tenho as regiões de uma raiz. Ah, professor, mas nem sabia. Então, nem sabia, mas você está aí para saber agora. Vou te ajudar nessa função. Eu trago sempre de 2 a 3 imagens para que você compare desenhos diferentes. Repara que aqui em verdinho, na segunda imagem, eu tenho caule. E esse caule é aéreo, está fora do solo, não é subterrâneo, tá? Professor, eu vou ter caule subterrâneo? Vai, nós vamos estudar isso amanhã. Amanhã nós vamos falar só de caule, tá? Então, aqui eu tenho caule. E repara que aqui eu tenho a superfície da terra. A subdivisão do caule para a raiz, a gente chama de colo. Então, esse colo é a subdivisão da onde começa a raiz e da onde começa o caule, tá? Eu tenho aqui uma região suberosa ou região de ramificação. O que é ramificação? Onde aparecem esses ramos. Olhe lá as ramificações. Repara que nessas raízes eu tenho pelos, lembra? Obviamente foi conteúdo da aula passada, né? Adaptações dessa epiderme, né? Então ela torna-se pelos aqui e eu tenho pelos aqui também, nessa região denominada região pilífera, pela presença desses pelos. Finalidade desses pelos está relacionado aí basicamente à absorção de água. Repara que eu tenho essa absorção mais próximo da superfície e eu tenho essa absorção mais profunda, né? Então são regiões onde a planta ela vai absorver, obviamente, essa água, tá? Muito bem. Eu tenho aqui uma região de crescimento e essa estrutura aqui, que parece uma camisinha, um preservativo, né? Parece uma touca, né? Uma proteção. Esse é o próprio conceito mesmo, é uma proteção das raízes que aqui estão se multiplicando. Então, aqui a raiz se multiplica, vai perfurando o solo para que esse vegetal, obviamente, possa crescer. É claro que essa multiplicação de células aqui, ela vai ter que ser uma estrutura bem resistente, porque imagina, isso está subterrâneo e ele vai ter que furar o solo.
Então, uma estrutura de proteção chamada de coifa, tá? Aqui não tem ramificações e não tem pelos, por isso é uma região lisa ou chamada região de crescimento. Vamos olhar a outra foto também. Eu tenho um colo, que é a divisão do solo do caule para a raiz. Tem uma zona principal, que é essa região principal dela. Raiz lateral são as ramificações que nascem de forma lateral. Raiz, zona suberosa, que na verdade é esse espaço entre essas ramificações. Novamente a zona pilífera, zona de crescimento, não tem pelo, e a coifa que vai proteger. Então essas são as regiões básicas de uma raiz que tem por finalidade a sustentação e a absorção de água para esse organismo. Muito bem. Tipos de raízes, eu vou começar com as raízes que chamamos raízes subterrâneas, o que está abaixo da terra, o que para nós seria o trivial, o convencional, vamos dizer o mais correto. Eu tenho uma raiz que a gente chama de pivotante ou de axial. Nós já vimos esse cara quando a gente estudou as monocotiledôneas, lembra? E as dicotiledôneas. Essa é uma raiz característica de dicotiledônea. Por quê? Porque ela apresenta um eixo central, um eixo que tem aí o que a gente chamou de gravidade positiva, né? Que vai no sentido da gravidade. Ela tem um eixo central e das laterais partem o que nós chamamos de ramificações. Muito bem. Repara essa, também chamada aqui, ó, radicular. Radicular, pivotante ou axial é a mesma coisa. Tem um eixo central e partem aí as ramificações. E o terceiro exemplo também. Então, essa é uma característica principalmente de vegetais de grande porte. Por exemplo, um café, o feijão não é de grande porte, mas uma laranjeira, um abacateiro. Você quer falar mais do que um abacateiro, né? Então, uma planta estrondosa, uma planta frondosa, vamos dizer assim. Eu tenho aqui o meu amado ipê, independente a cor, o amarelo, o laranja, o roxo, independente. Então, são árvores grandes chamadas de dicotiledôneas. Beleza? Muito bem. Seguindo, eu tenho as chamadas raízes também subterrâneas, mas agora denominada de fasciculada ou de cabeleira. Galera, é só olhar essa imagem, parece uma peruca. Parece uma peruca. Repara que as raízes não são profundas, o que você consegue arrancar esse cara com facilidade. Essa segunda imagem, ela é obviamente a grama. Então a grama, você consegue arrancar ela com facilidade. Não tem raízes profundas, porque são chamadas fasciculadas ou cabeleira. Eu tenho aqui, com toda certeza, esse cara é uma cebolinha, tá? Então, olha aqui a cebolinha. As raízes são basicamente do mesmo tamanho, formando uma peruca, tá? Essa raiz é forte? Não. Num vendaval, num vento muito forte, dependendo de onde esse cara esteja, com toda certeza ele vai ser arrancado, tá? No caso da grama e da cebolinha, dificilmente isso vai acontecer. Mas no caso aqui de uma cana-de-açúcar, por exemplo, que é um vegetal maior, ele pode cair, pode tombar, obviamente com a força do vento. Mesmo porque cana, você percebe muito bem, você arranca ela do solo com uma facilidade tremenda, tá? Então, isso é do tipo fasciculada ou o que a gente chama de cabeleira. No caso das tuberosas, gente, cuidado. Eu estou falando de raiz tuberosa. Aqui eu tenho a cenoura. A cenoura é uma raiz, não é um caule, é uma raiz. E essa raiz vai armazenar substância de reserva. Geralmente, esse carinha aqui, ó, o amido. O que é o amido? O amido é um carboidrato, é um açúcar.
Então, provavelmente, a grande maioria armazena substância de reserva, como a batata convencional. A batata convencional. Essa batata, então, ela vai ser um exemplo de raiz tuberosa. Olha aqui, esse cara é a beterraba, né? Então, a beterraba tem a raiz subterrânea. E o que muitas pessoas não sabem, mas a folha da beterraba, ela é rica em proteína, ela é muito saborosa. Muitas pessoas compram a beterraba dessa forma, cortam as folhas e jogam fora. Não, as folhas você deve pegar, você vai limpar, higienizar, obviamente lavar folha por folha. Você corta ela pequeno e você faz refogado, como por exemplo um repolho, como por exemplo aí uma couve e por aí afora. Tem um valor nutritivo muito grande, tá? Então isso aqui é a raiz subterrânea que armazena substância de reserva, principalmente o que a gente chama de amido, denominado uma raiz tuberosa. Raiz cabeleira ou falciculada, ela é uma raiz pequena, não tem aí raízes profundas, o que obviamente a gente consegue aí arrancar esse organismo com facilidade do solo. E aí eu tenho as pivotantes, que são característicos das dicotiledôneas, os vegetais aí, vamos dizer, a grande maioria de grande porte, com uma raiz mais profunda, uma raiz mais firme, com uma dificuldade muito maior de arrancar esse cara aí com a mão. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Agora nós vamos ver as raízes aéreas. Tá de brincadeira, professor? Existe raiz fora da terra? Existe? E nós vamos ver. O primeiro caso é chamado de tabular ou sapopema. Repara o que está acontecendo. Olha o tamanho dessa raiz para fora do solo. Por que que isso acontece? Isso acontece porque são, obviamente, árvores de grande porte, atingindo, em média, até 40 centímetros de altura. Então, são árvores muito altas, o que o vento pode arrancar ela do solo. Por isso, ela nasce, cresce raízes sobre o solo para proteger esse cara, para fazer com que esse vegetal não tombe. Claro que eu estou falando aqui de vegetais de grande porte, tá? Vegetais com cerca de 40 ou mais metros, perfeito? Então, é chamada de sapopema, vestibular adora esse nome, sapopema ou tabulares. Então, são raízes que crescem sobre o solo para auxiliar esse vegetal para que ele não venha aí se tombar ou por aí afora, tá? Raízes respiratórias ou pneumatóforos. Aonde está esse cara? Esse cara está no manguezal, esse cara está no mangue. Mas, professor, por que tem que acontecer isso? Repara que a raiz cresce contra a gravidade, o que a gente chama numa gravidade negativa. Ao invés da raiz descer, seria o correto, né? Ela vai fazer o contrário. Ela sai do solo e ela fica aérea. Para quê? Para absorver oxigênio? Não, gente. Planta não precisa absorver oxigênio. Ela produz oxigênio, né? E outra, a absorção desses gases são feitos pelos estômatos, não pela raiz. Tá, professor? Então, para que acontece isso? Para absorver o gás nitrogênio, o N2. Esse gás é importantíssimo para a planta, para os processos vitais desse organismo. Então, se a gente fizer uma análise no nosso ar, o que a gente mais tem, 69%, 68%, é gás nitrogênio. Tá, mas eu não uso gás nitrogênio. Legal, você não usa. Você usa o gás oxigênio, mas a planta usa o gás nitrogênio. Então, é óbvio que numa terra fofa, numa terra onde eu tenho a presença de minhoca dos anelídeos, eles fazem buracos no solo por onde esse gás nitrogênio vai passar. Então, ajudando a planta a absorver esse gás nitrogênio. Então, isso é uma característica. A raiz
cresce numa gravidade negativa, cresce ao contrário para absorver esse gás, tá? Isso está relacionado em regiões litorâneas, né, onde o acúmulo de sal é muito grande e principalmente em regiões de manguezais, tá? Bom, raiz cintura ou estranguladoras. Esse estranguladora, cuidado com esse nome, essa nomenclatura, porque ela não está estrangulando, ela não está fazendo mal. O estranguladora significa que a planta ela vai abraçar, ela vai envolver outro vegetal, que é o exemplo aqui dessas orquídeas. Repara que aqui, olha bem aqui, essa orquídea foi colocada aí há pouco tempo. E como eu sei por isso? Porque, ó, tem aqui uma corda de varal verde escuro. Então, essa corda de varal está sustentando esse vegetal até que as suas raízes cresçam e deem a volta, né, circundem aí esse caule para que ela fique suportada, tá? Então, quando a gente fala de cintura, é como se ela abraçasse, né? E estranguladora não é ao pé da letra, ela não está estrangulando, prejudicando, matando o vegetal. Ela só está abraçando, tá? Isso acontece principalmente com plantas que a gente chama de epífitas, como a orquídea é um exemplo desse, tá? Outra situação, obviamente externa, é a chamada raízes aderentes ou grampiformes. Parecem grampos, que aqui está um grampo desse. Esse aqui é chamado unha de gato ou pata de gato, né? Que as pessoas plantam, obviamente, próximos de muro e depois corta lá as folhas, o que fica simbolizando lá uma proteção vegetal, né? Uma parede de folhas, vamos dizer assim. Bom, esse cara, ele tem uma raiz que vai grudar ele no substrato. Gente, para arrancar esse cara da parede é algo mega, hiper difícil. Só que o que eu quero que você fique bem claro, essa raiz é uma raiz de suporte. O vegetal cresce, ele gruda no substrato, cresce, gruda e vai subindo. Se ele não grudasse, ele podia cair. Então, esse cara serve apenas para sustentação. Esse vegetal tem uma raiz subterrânea, por onde ele vai tirar seus nutrientes, água, sais minerais e por aí afora, tá? Então, essa raiz externa serve, obviamente, para fixar, suportar. Ó, elas fixam o vegetal no substrato. Pode ser um muro, pode ser um outro vegetal. Aí vai depender de onde esse cara está. Beleza? Muito bem. Agora, perfeito. Esse cara, chamado de austódio ou sugadora. Agora sim, eu tenho um organismo parasita, um organismo que está fazendo mal. Existe uma uma erva chamada erva de passarinho. Não sei o que recebe esse nome, já pesquisei, mas não achei. Erva de passarinho. Olha o que ela está fazendo. Você tem um caule aqui de outro vegetal na primeira imagem, e essa planta, chamada erva de passarinho, ela fixa, ela enfia, ela perfura a sua raiz dentro de outra, para absorver água, sais minerais e nutrientes. Então, olha que filha da mãe, ela é parasita. Olha aqui, parasita. Então, ela está arrancando, ela está prejudicando o outro vegetal, retirando dele a sua sustentação. Geralmente, galera, todos os parasitas não levam o seu hospedeiro à morte. É claro, ela não é trouxa, ela vai levar o seu hospedeiro à morte, ela vai morrer consequentemente. Então, por essa razão, ela vai sugando até uma certa quantidade. Então, lembrando que aqui... Oi? Ela continua sendo autótrofa? Continua sendo autótrofa. Na verdade, o que acontece? Ela não está absorvendo, absorvendo alimento. Ela só está absorvendo água e sais minerais. Então, em vez dela estar no solo, no chão, absorvendo água e sais minerais do solo, ela está sugando de outra planta. Ela é verde e ela necessita fazer a fotossíntese.
Porque ela só absorve, obviamente, água e sais minerais. Ela não absorve o amido da fotossíntese, mesmo porque, repara, aonde que esse cara está? Ele está no caule, não está lá nas folhas. Legal? Então, ele só absorve, seiva água e sais minerais do seu hospedeiro, tá? Então, ó, retirando dos vasos o floema, a seiva elaborada. Não só elaborada, mas a seiva bruta também, tá bom? Então, lembrando que esse cara é um parasita. Vamos relembrar. Eu tenho aqui as tabulares ou a sapopema, é uma raiz de sustentação para que esse vegetal não tombe. Isso em vegetais grandes, gigantescos. Aqui em Santo André tem um parque próximo, o Shopping ABC Plaza, e nesse shopping tem uma árvore dessa centenária. Mas é muito, muito, mega, hiper grande esses prolongamentos que saem do solo, tá? Porque a árvore, na verdade, é uma seringueira, é uma árvore estrondosa, gigantesca, mas é muito grande. Então, por isso, essa raiz sai do solo, fica na superfície para ajudar esse vegetal não tombar. Respiratórias ou pneumatóforos estão relacionados à absorção do gás nitrogênio. Então, ele está num solo alagado, está num solo bastante cheio de sais, né? No caso aqui é areia, ó, tenho areia aqui, tá? O que a raiz faz? Ela cresce em gravidade negativa. Ela cresce ao contrário. Em vez de ser em profundidade positiva, gravidade positiva, ela cresce ao contrário para absorver gases. Gás nitrogênio. Presta atenção. Nitrogênio, tá bom? A cintura ou estranguladora só vai abraçar o vegetal, só vai abraçar o caule para ele ficar sustentar, tá? Para que ele possa ficar, vamos dizer, protegido e absorver melhor a luminosidade. Os grampiformes ou aderente, o próprio nome já diz, aderente, são grampos, por isso grampiformes, tá? São pontos de fixação desse vegetal no substrato, pode ser um muro, pode ser uma parede, pode ser, sei lá, uma rocha, pode ser qualquer lugar ele adere, tá? E aí, não esqueça, ele tem essa raiz para fixá-la, mas esse vegetal tem uma raiz subterrânea também, tá? Então, presta atenção. E, por último, é o que a gente chama de sugadora ou austódio. Então, esse cara vai arrancar, retirar os seus nutrientes, seiva bruta e seiva elaborada, obviamente, desse vegetal. De um vegetal que eu chamo de hospedeiro. E, por último, são as raízes aquáticas. As raízes que ficam em contato 24 horas com a água. Esse cara é chamado de aguapé. Isso aqui é característico, principalmente, de represas, esse tipo de coisa. No Riacho Grande, em São Bernardo do Campo, tem milhares desse tipo de vegetal. Repara que a raiz dele, ele é preparada justamente para quê? Para ficar na água, né? Então, é uma planta que a gente chama de aquático. E olha aqui na última imagem, o que eu trouxe para vocês é a flor desse aguapé, que é uma flor aí bem bonita e bem, vamos dizer assim, cheirosa, tá? Então, são vegetais que são adaptados ao solo aquático, o que ele vai retirar desse solo os seus nutrientes para que ele consiga fazer aí a fotossíntese. Então, repare, entenda que nas raízes eu tenho as aéreas, eu tenho as subterrâneas e eu tenho as aquáticas. O que a gente finaliza hoje a nossa aula, obviamente, tendo estudado a fisiologia da raiz, desde, obviamente, da sua estrutura interna, as suas partes, até principalmente os seus tipos. Fechou? Agora, eu vou disponibilizar o material para vocês. Vou pedir uma gentileza, se vocês puderem dar uma olhada, dar uma analisada, só uma leitura, tá? No caule e na raiz, para que amanhã a gente comece a nossa primeira aula já falando do caule, das características desse caule e quais são os tipos. Já vou adiantar. Eu tenho os caules aéreos, que são os, vamos dizer assim, entre aspas, normais,
o que obviamente seria mais comum, mas eu também tenho caule interno, subterrâneo, e também tenho caule, obviamente, aquático. Fechou, galera? Por enquanto eu fico por aqui. Um maravilhoso dia para vocês, um dia abençoado, uma semana abençoada. Não esquece de estudar o meu material e amanhã, primeira aula, a gente retorna para a gente falar de caule. Beleza? Tranquilo? Amores,